Inscreva-se agora. Ajude-nos a chegar a 1000 inscritos. Ela voltou para casa no Natal, para o abraço silencioso de uma pequena cidade que havia deixado para trás há muito tempo, apenas para encontrar seu primeiro amor. Agora, um milionário feito por si mesmo, à sua espera. No momento em que os olhos dele encontraram os dela na soleira da porta, ele soube. Nenhum sucesso mundano, nenhuma conquista grandiosa, jamais conseguiria extinguir a chama de um amor que apenas adormecera, nunca morrera. Para ela, era uma jornada não apenas de volta às suas raízes, mas às câmaras esquecidas de seu próprio coração. O velho ônibus Greyhound balançava suavemente, seus pneus levantando poeira na familiar estrada de cascalho que serpenteava em direção a Maple Creek. Lá dentro, Eleanor Vance, Ellie, para quem se lembrava, sentia um estranho tremor, uma dança nervosa no peito, a cada marco familiar que passava, cada curva profundamente gravada em sua memória. 10 anos, uma década. Havia sido uma eternidade desde a última vez que estivera em casa. Tempo suficiente para quase esquecer o cheiro inconfundível de pinheiros e terra úmida que enchia o ar enquanto se aproximava de sua pitoresca cidade natal. Suas mãos suadas agarravam a alça de sua bolsa de couro, um presente caro que ela se dera quando conseguiu o tão cobiçado emprego no Children's Hospital em Boston. Próxima parada, Maple Creek, Vermont, anunciou o motorista com um sotaque forte que ela quase tinha esquecido que sentia falta. Ellie ajeitou o cabelo castanho no reflexo borrado da janela. Aos 32 anos, ela sabia que era drasticamente diferente da garota de 22 anos que havia deixado aquela pequena cidade com uma bolsa de estudos e sonhos gigantes. Seu impecável jaleco branco de pediatra havia substituído as roupas simples de sua juventude. Mas, no fundo, ela ainda sentia o mesmo nervosismo, a mesma incerteza de alguém que não tinha certeza de onde pertencia. A cidade se desdobrava diante dela, uma aquarela desbotada, suavizada pelo tempo e pela distância, de suas memórias. As coloridas casas de madeira, o elegante campanário da primeira igreja congregacional dominando a praça da cidade, a mercearia do Sr. Henderson na esquina. Tudo parecia menor, mais íntimo, como se o mundo tivesse se contraído delicadamente, enquanto ela, Ellie, havia se expandido. Ellie, é você mesmo? Ela se virou e viu a Sra. Gable, a vizinha que sempre fora como uma segunda mãe, caminhando em direção ao ponto de ônibus, sua sacola transbordando de mantimentos. Sra. Gable! Ellie desceu do ônibus e foi instantaneamente envolvida em um abraço que cheirava a detergente de lavanda e amor incondicional, um abraço tão potente que poderia curar 10 anos de ausência. Como a senhora está? Ah, minha querida, senti tanto a sua falta. Sua mãe não para de falar de você há semanas. A Ellie está voltando para casa no Natal. A Ellie está voltando para casa no Natal. A mulher mais velha imitou, fazendo Ellie rir. E veja só você, toda doutora e elegante. Boston a tratou bem, não é? Ellie sorriu. Uma máscara polida, mas, por dentro, uma dor familiar apertou seu peito. Boston, com seus arranha-céus reluzentes e oportunidades infinitas, havia lhe dado tanto, o cobiçado diploma de MD, uma carreira próspera, uma independência feroz. Mas também havia, sutil e irrevogavelmente, tirado coisas. A simplicidade descomplicada da vida, o profundo e enraizado senso de pertencimento, a leveza pura e desimpedida de ser ela mesma, sem precisar provar nada a ninguém. Sua mãe está esperando em casa. Ela fez aqueles biscoitos de gengibre que você amava, continuou a Sra. Gable. E adivinha quem mais está de volta à cidade? Liam O'Connell. O coração de Ellie parou por um momento. Liam O'Connell. Há quanto tempo ela não pensava nele? Uma mentira. Ela pensava nele mais vezes do que gostaria de admitir, especialmente em noites solitárias em seu apartamento em Boston. Liam, ele está aqui?
Ela tentou parecer casual, mas sua voz saiu um tom mais alto que o normal. Ele está. Comprou a antiga propriedade McGregor, lembra? Aquela propriedade enorme perto do rio. Dizem que ele se tornou um magnata, um inovador agrícola. Até cochicham que ele voa em seu próprio helicóptero. A Sra. Gable baixou a voz, como se estivesse compartilhando um segredo de estado. Mas você sabe como são as cidades pequenas. As pessoas adoram exagerar. Ellie assentiu, tentando processar a informação. Liam, o menino que ela conhecia na escola, filho de pequenos agricultores, agora um empresário de sucesso. Ela o lembrava aos 17 anos, as mãos sujas de terra, prometendo que um dia deixaria aquela vida simples para trás. Aparentemente, ele havia cumprido sua promessa. Bem, eu tenho que ir, disse a Sra. Gable, dando outro abraço em Ellie. Mas passe na minha casa amanhã e teremos uma boa conversa. Quero saber tudo sobre essa vida de médica na cidade grande. Ellie acenou e pegou sua mala. A casa de seus pais ficava a apenas 3 quarteirões de distância, mas cada passo parecia carregar o peso de uma década de ausência. As ruas de paralelepípedos pareciam sussurrar histórias do passado, e ela não conseguia parar de pensar em Liam. Ele ainda era o mesmo menino gentil que costumava andar com ela depois da escola, que sonhava em criar gado e ter uma vida diferente de seus pais? Borboletas no estômago de Ellie pareciam ter despertado de um sono de 10 anos, e ela não sabia se estava pronta para o que encontraria. A casa amarela de seus pais apareceu na esquina, com a mesma cerca branca e o jardim de rosas que sua mãe cuidava meticulosamente. Ellie respirou fundo. Ela estava em casa, e algo lhe dizia que este Natal seria muito diferente de todos os outros. Minha filha. A voz de Martha Vance ecoou pelo quintal antes mesmo de Ellie abrir o portão. Sua mãe apareceu na porta da cozinha, enxugando as mãos no avental floral que Ellie se lembrava dela, usando quando criança, quando brincavam de casinha. O abraço delas durou longos minutos. Ellie inalou o cheiro familiar de casa, uma mistura de café fresco, torta de maçã assando no forno e o suave perfume de rosas que sua mãe usava desde sempre. Era o cheiro de segurança, de amor incondicional, de um lugar onde ela nunca precisaria provar que era o suficiente. Deixe-me ver você, disse Martha, afastando-se um pouco para examinar a filha. Meu Deus, você está tão magra. Está comendo direito em Boston? Mãe, eu sou médica. Sei me cuidar. Ellie riu, mas por dentro sabia que sua mãe estava certa. Os últimos meses tinham sido difíceis, entre turnos exaustivos no hospital e o doloroso fim de seu relacionamento com o Dr. Marcus Thorne, outro médico que decidiu que Ellie não era ambiciosa o suficiente para seus planos de carreira. Ser médica não significa que você não precisa de uma mãe, retrucou Martha, puxando Ellie para dentro de casa. Seu pai está na fazenda. Ele não volta antes de hoje à noite, mas arrumei seu quarto do jeito que você gosta. E há biscoitos de gengibre esfriando na cozinha. A casa era exatamente como Ellie se lembrava. Os mesmos móveis de madeira escura, as mesmas cortinas de renda, as mesmas fotos de família nas paredes. Mas havia algo novo. Uma foto recente de sua formatura na prateleira da sala, ao lado de suas fotos de infância. Mãe, a senhora não precisava... Claro que sim. Ela é minha filha, a doutora. Martha radiou de orgulho. A cidade inteira sabe que Ellie Vance se formou em medicina na cidade grande. Ellie sentiu uma mistura de carinho e culpa. Sua mãe sempre fora sua maior apoiadora, mesmo quando não entendia por que a filha precisava ir tão longe para estudar. Mesmo quando Ellie passou anos sem voltar para casa, ocupada demais com a residência médica e depois com o trabalho. Sente-se, vou pegar o café, disse sua mãe indo para a cozinha. E você me conta tudo. Como vai o trabalho? E aquele rapaz, o Marcus? Ellie suspirou. Ela não havia mencionado à família que o relacionamento havia terminado há 3 meses. Marcus havia deixado claro que ela não se encaixava em seus planos de abrir uma clínica particular em Beacon Hill. Você é uma boa médica, Ellie, mas pensa pequeno demais, ele havia dito.
Como se amar o que fazia e querer cuidar de crianças carentes fosse pensar pequeno. Marcos e eu terminamos, mãe, Ellie disse quando Marta voltou com a bandeja de café. Ah, minha querida. Sua mãe sentou-se ao lado dela no sofá. Eu sabia que algo não estava certo. Você nunca falou dele com um brilho nos olhos. Por quê? Mãe percebe essas coisas. Quando você era adolescente e falava do Liam, seus olhos brilhavam de um jeito especial. Com esse Marcos, você falava como quem recita um currículo. O coração de Ellie pulou novamente ao ouvir o nome de Liam. A senhora Gable me disse que ele está na cidade. Ele está. E que homem bonito ele se tornou. Marta sorriu maliciosamente. Ele comprou a propriedade McGregor por um preço que ninguém imaginava que aquela propriedade valia. Ele transformou tudo em uma empresa moderna com tecnologia e sei lá mais o quê. Dizem que ele exporta produtos orgânicos para a Europa e a Ásia. Produtos orgânicos para a Europa? Ellie quase se engasgou com o café. Sim, minha querida. O rapaz que você namorava se tornou um empresário importante. Ele tem escritórios em Manchester e Boston também, mas sempre volta para cá nos fins de semana. Marta fez uma pausa significativa. E ele nunca se casou. Ellie fingiu não perceber o tom sugestivo de sua mãe. Mãe, isso foi há muito tempo. Éramos praticamente crianças. Crianças que se amavam de verdade, respondeu Marta, levantando-se para pegar mais biscoitos. Vocês dois eram inseparáveis, lembra? Ele te buscava na escola todos os dias. Vocês passavam as tardes estudando juntos na varanda. Memórias voltaram como uma torrente. Liam, aos 16, ensinando-a a andar de bicicleta no terreno baldio atrás da igreja. Liam, aos 17, prometendo que a esperaria enquanto ela estudava medicina. Liam, aos 18, na rodoviária, tentando não chorar enquanto ela embarcava no ônibus para Boston. Ele sempre pergunta de você quando me vê na rua, continuou sua mãe voltando com mais biscoitos. Quer saber como você está, se está feliz em Boston. Ellie sentiu um aperto no peito. Por todos esses anos, ela havia se convencido de que Liam provavelmente a havia esquecido, que ele havia seguido em frente, encontrado alguém especial. Saber que ele ainda perguntava sobre ela mexeu com sentimentos que ela havia enterrado há muito tempo. Mãe, eu vim para casa para descansar e passar o Natal em família, não para reacender o passado. Quem falou em reacender? Marta deu um sorriso inocente. Só estou te atualizando sobre as notícias da cidade. Além do mais, amanhã tem o tradicional festival de Natal na praça. A cidade inteira estará lá. Ele sabia exatamente aonde sua mãe queria chegar. E por mais que tentasse se convencer de que não estava interessada, uma parte dela, uma parte que havia permanecido adormecida por muito tempo, já estava imaginando como seria rever Liam depois de tantos anos. O amanhã chegou com o som dos pássaros e o cheiro de café fresco que Marta sempre preparava antes do sol nascer. Ellie acordou em seu antigo quarto, observando os raios dourados entrarem pela janela e iluminarem as paredes, onde ainda pendiam alguns pôsteres de bandas dos anos 2000 e uma foto dela e de Liam na formatura do ensino médio. Ela se levantou e foi até a janela. A vista era exatamente a mesma de quando tinha 18 anos. O quintal com suas macieiras carregadas, as montanhas ao longe cobertas por uma névoa matinal e o sino da igreja que tocava pontualmente às 7 da manhã. Ellie, o café da manhã está pronto. Marta chamou da cozinha. Na mesa, além do café fresco e dos pãezinhos doces, havia algo novo. O jornal local que Ellie não via há anos. Olhe aqui, disse sua mãe, apontando para uma matéria na primeira página. Empresário local investe em tecnologia agrícola sustentável. É sobre o Liam. Ellie pegou o jornal, as mãos tremendo ligeiramente. Na foto, Liam aparecia ao lado de uma máquina moderna, vestindo uma camisa social azul claro que acentuava seus olhos. Ele havia crescido, obviamente. Seus ombros estavam mais largos, seu rosto mais maduro, mas o sorriso ainda era o mesmo. Aquele sorriso que costumava fazer seu coração disparar.
Liam O'Connell, 32 anos, proprietário da O'Connell Agritech, implementou um sistema de irrigação inteligente que reduziu em 40% o consumo de água em sua propriedade. Ellie leu em voz alta. O empresário que estudou administração de empresas e engenharia agrícola planeja expandir a tecnologia para pequenos produtores da região. Ele realmente fez sucesso, me comentou Marta. Mas sabe o que mais me impressiona? Ele nunca esqueceu de onde veio. Ele ainda ajuda famílias carentes, emprega pessoas da cidade e investe no crescimento de Maple Creek. Ellie dobrou o jornal, tentando não demonstrar o quão nervosa estava. Mãe, vou dar uma volta pela cidade. Quero ver as mudanças. Ótima ideia. E já que vai sair, passe no mercado e pegue algumas coisas para a ceia de Natal. Amanhã sua tia Susan vem com a família inteira. Ellie pegou a lista de sua mãe e saiu de casa, tentando parecer casual. Mas por dentro ela sabia exatamente para onde seus passos a levariam. O centro da cidade estava movimentado para uma manhã de sábado. Pessoas circulavam pela praça. Crianças corriam entre os bancos onde ela costumava estudar com Liam. E vendedores ambulantes ofereciam cidra quente e doces típicos de Natal. Eleanor Vance, eu não acredito. Ela se virou e viu Chloe, sua melhor amiga do ensino médio, caminhando em sua direção com um sorriso enorme. Chloe! As duas se abraçaram efusivamente. Nossa, você está ótima! E você, famosa médica de Boston, a cidade inteira estava comentando quando soube que você voltaria para o Natal. Chloe a examinou da cabeça aos pés. Você está linda, mas cansada. São os plantões, Ellie sorriu. O que você tem feito? Sou professora na escola municipal. Me casei com o Jack, lembra dele? Temos 2 filhos pequenos. Chloe baixou a voz conspiratoriamente. E adivinha quem eu encontrei ontem no supermercado? Liam O'Connell. O coração de Ellie acelerou. Ah, é? Ele estava comprando coisas para o Natal também. Quando eu mencionei que você estava voltando para a cidade, os olhos dele se iluminaram de um jeito... Ellie, aquele homem ainda sente algo por você. Chloe, isso foi há 10 anos. Algumas coisas não mudam, Chloe a interrompeu. E posso te dizer uma coisa? Ele não é mais aquele garoto tímido do ensino médio. Ele se tornou um homem impressionante. Mas sempre que alguém menciona você, ele fica com aquele olhar. Que olhar? Sabe quando você tenta não demonstrar que está interessada, mas simplesmente não consegue esconder? Chloe riu. Exatamente assim. Ellie tentou mudar de assunto, mas não conseguia parar de pensar nas palavras de sua amiga. Elas conversaram por mais alguns minutos antes que Chloe tivesse que ir buscar seus filhos na casa da sogra. Sozinha novamente, Ellie caminhou em direção à mercearia para comprar os ingredientes que sua mãe havia pedido. Ela estava tão perdida em pensamentos que não percebeu a picape moderna estacionando bem na sua frente, até ouvir uma voz familiar. Ellie. Ela levantou o olhar e sentiu o mundo parar por um momento. Liam estava lá, a poucos metros dela, mais bonito do que ela se lembrava ou do que a foto do jornal mostrava. Ele usava uma camisa polo azul marinho e jeans, roupas simples que, no entanto, destacavam seu físico bem cuidado. Seus cabelos castanhos estavam mais curtos e arrumados, e seus olhos ainda eram do mesmo tom de mel que ela adorava. Liam! O nome saiu como um sussurro. Eles ficaram se olhando por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Os anos desapareceram momentaneamente, e Ellie se sentiu novamente a adolescente que havia se apaixonado desesperadamente pelo garoto mais gentil da escola. Ouvi dizer que você estava de volta para o Natal, disse Liam, dando alguns passos em direção a ela. Como você está? Bem, muito bem, Ellie respondeu tentando controlar a voz. E você? Vi a matéria no jornal esta manhã, parabéns pelo seu sucesso. Liam sorriu. E Ellie notou que ainda havia um toque de timidez naquele sorriso, apesar de toda a confiança que ele parecia ter adquirido. Obrigado. Foi um longo caminho para chegar até aqui. Ele fez uma pausa. Ellie, sei que faz muito tempo, mas você gostaria de conversar?
Talvez pudéssemos tomar um café, colocar a conversa em dia. Ellie sentiu o coração bater tão forte que tinha certeza de que Liam podia ouvir. Parte dela queria dizer sim imediatamente, mas outra parte, a parte que havia aprendido a se proteger ao longo dos anos, hesitou. Ela começou, mas foi interrompida pelo celular de Liam tocando. Desculpe, é sobre um problema na fazenda, ele disse, atendendo rapidamente. Após uma breve conversa, ele desligou com uma expressão preocupada. Ellie, preciso resolver uma situação urgente, mas o festival de Natal na praça é amanhã à noite, certo? Você vai estar lá? Ellie assentiu, incapaz de falar. Então eu te vejo lá. Liam sorriu novamente, aquele sorriso que costumava fazer seu mundo parar. Foi muito bom te ver, Ellie. Muito bom mesmo. Ele entrou em sua caminhonete e partiu, deixando Ellie parada na calçada com o coração acelerado e a sensação de que sua vida acabara de tomar um rumo completamente inesperado. Ellie passou o resto do dia em um estado de agitação que não conseguiu esconder completamente de sua mãe. Martha, com a sabedoria típica das mães de Vermont, não fez perguntas diretas, mas sorriu discretamente sempre que pegava a filha, olhando pela janela ou mexendo no cabelo sem motivo aparente. Naquela noite, depois de um jantar caseiro de peru e batatas gratinadas que ela não comia há anos, Ellie decidiu dar uma caminhada para clarear os pensamentos. A pequena cidade tinha um ritmo diferente de Boston. As ruas estavam silenciosas, iluminadas apenas pela lua cheia e por alguns postes de luz antigos que criavam pequenas ilhas de luz amarelada. Seus passos a levaram, quase sem que percebesse, à antiga escola onde ela e Liam haviam estudado juntos. O prédio estava fechado para as férias escolares, mas Ellie conseguia se lembrar perfeitamente de como eram aqueles dias, quando eram adolescentes. Liam sempre a esperava no portão todas as manhãs, mesmo quando chovia, e ele poderia ter ficado confortavelmente em casa. Eles caminhavam para a escola juntos, conversando sobre tudo e sobre nada, compartilhando sonhos que pareciam imensos e impossíveis para dois jovens de uma cidade pequena. Vou estudar medicina, ela havia dito uma vez, sentada com ele debaixo da macieira no pátio da escola. Quero ajudar crianças, ser pediatra. E eu vou transformar a agricultura da região. Liam havia respondido com aquela determinação que sempre a impressionava. Vou mostrar que é possível ter tecnologia e sustentabilidade juntas, mesmo em uma cidade pequena. Na época, os amigos deles riam de seus grandes sonhos. Medicina era coisa de gente rica, diziam, e tecnologia agrícola era algo de filme, não de Maple Creek. Mas eles haviam conseguido. Ambos haviam realizado seus sonhos, cada um à sua maneira. Ellie havia se formado em medicina, em uma das melhores universidades do país, e trabalhava em um hospital respeitado em Boston. Liam havia transformado um pedaço de terra herdado de seus avós em uma empresa moderna e bem-sucedida. Então por que ela se sentia tão perdida? Seu telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Olivia, sua amiga e colega de Boston. Ellie, como está a vida no campo? Já está sentindo falta da nossa correria aqui? Oi, Liv. Tem sido diferente do que eu esperava. Ellie respondeu, sentada em um banco no pequeno parque perto da escola. Diferente como? É estranho voltar para casa depois de tanto tempo. E também... Ellie hesitou. Como explicar para Olivia, que vivia no ritmo acelerado de Boston, a complexidade de reencontrar um primeiro amor em uma cidade pequena? Encontrei alguém do passado hoje. Interessante, ex-namorado, algo assim? Liam, nós namoramos no ensino médio. E ele está gordo, careca e casado com 3 filhos? Olivia riu do outro lado da linha. Muito pelo contrário, na verdade, Ellie admitiu. Ele se tornou um empresário de sucesso, inteligente e interessante, e nós, bem, estamos nos reconectando. Houve um silêncio do outro lado da linha. Ellie, você está falando sério? Está considerando jogar fora sua carreira por causa de um romance adolescente? Não é assim, Liv. Claro que é, Ellie.
Você trabalhou anos para chegar onde está. É respeitada no hospital, tem um futuro promissor. Vai jogar tudo isso fora para quê? Para virar esposa de fazendeiro em uma cidade que nem está no mapa? As palavras de Olivia ecoaram na cabeça de Ellie, mesmo depois que a ligação terminou. Ela estava sendo ingênua? Estava deixando a nostalgia nublar seu julgamento? Essas dúvidas foram ampliadas quando, mais tarde naquele dia, Liam a levou para conhecer o centro de pesquisa que ele estava construindo na propriedade. A ideia é desenvolver tecnologias que possam ser replicadas por pequenos produtores da região. Ele explicou, mostrando-lhe os laboratórios em construção. Quero democratizar o acesso à agricultura sustentável. É um projeto incrível, Liam. Ellie disse, genuinamente impressionada. E tem mais uma coisa que quero te dizer. Liam parou em frente a uma sala com grandes janelas com vista para as montanhas. Estou planejando construir uma clínica aqui. Ellie o olhou confusa. Uma clínica para a comunidade rural. Muitas famílias aqui precisam viajar mais de 80 quilômetros para ter atendimento médico básico. Pensei em construir uma clínica moderna e com equipamentos de qualidade. Liam olhou nos olhos dela. Claro que precisaria de uma médica competente para liderar o projeto. O coração de Ellie parou. Ele estava lhe oferecendo não apenas um futuro juntos, mas um propósito profissional que poderia fazer uma diferença real na vida das pessoas. Liam Você não precisa responder agora, ele disse rapidamente. Só quero que saiba que existem opções, que você não precisaria escolher entre sua carreira e nós. Naquela noite, Ellie mal conseguiu dormir. A proposta de Liam era tentadora, mas as palavras de Olivia ecoavam em sua mente. Ela realmente estava disposta a largar tudo? E se não desse certo? E se ela estivesse cometendo o maior erro de sua vida? Na manhã de Natal, a casa dos Vance estava festiva. A tia Susan havia chegado com a família, e a pequena casa estava cheia de risadas, conversas e o delicioso cheiro de peru assado vindo do forno. Ellie tentou se concentrar nas celebrações familiares, mas sua mente estava dividida. Ellie, você está bem? Perguntou a tia Susan durante o almoço. Você está um pouco quieta hoje. Está tudo bem, tia. Só pensando. Pensando em quê? Sua tia insistiu com aquela curiosidade familiar típica. Marta interveio com um olhar de advertência para a cunhada. Ellie está de férias, Susan. Deixe a moça relaxar. Depois do almoço, enquanto a família descansava na sala, Ellie saiu para a varanda dos fundos para tomar um ar. Foi lá que seu pai a encontrou alguns minutos depois. Posso sentar? Robert Vance perguntou, apontando para a cadeira ao lado da filha. Claro, pai. Eles se sentaram em silêncio por alguns minutos, observando as galinhas no quintal e ouvindo os sons da família lá dentro. Sabe, seu pai finalmente disse, quando você era pequena, eu sempre soube que você era especial, inteligente demais para esta cidade pequena, então nunca a impedi de ir para Boston estudar. Ellie olhou para o pai surpresa. Ele raramente falava sobre sentimentos tão diretamente. Mas sabe o que aprendi nestes 58 anos de vida? Ele continuou. Ser inteligente nem sempre significa tomar a decisão mais lógica. Às vezes significa ter a coragem de ouvir o seu coração. Pai, do que você está falando? Robert Vance sorriu. Ellie, eu tenho olhos. Vejo como você olha para o Liam, como você sorri quando fala dele. Também vejo como você fica tensa quando pensa na decisão que precisa tomar. Ellie suspirou. É complicado, pai. Minha vida está em Boston, meu trabalho, meus colegas. E sua felicidade, onde está? A pergunta simples de seu pai atingiu Ellie como um raio. Onde estava sua felicidade? Em Boston, ela era competente, respeitada, independente, mas feliz. Quando foi a última vez que ela havia acordado ansiosa para começar o dia? Quando foi a última vez que sentiu que estava exatamente onde deveria estar? Pai, e se eu estiver cometendo um erro? E se eu estiver sendo romântica demais? Filha, você já cometeu o erro de deixar o medo tomar suas decisões uma vez.
Não precisa cometer de novo. O que o senhor quer dizer? Robert se virou para olhá-la nos olhos. Por que você acha que nunca voltou para casa nesses 10 anos? Foi só porque estava ocupada com os estudos e o trabalho? Ellie ficou em silêncio, sabendo que seu pai havia tocado em uma verdade que ela não queria encarar. Você tinha medo de voltar e descobrir que ainda amava o Liam. Tinha medo que isso complicasse seus planos. Então, você escolheu ficar longe e fingir que aquilo era passado. Seu pai pegou a mão dela. Mas o passado tem um jeito engraçado de voltar quando a gente menos espera. Naquela tarde, Ellie recebeu uma mensagem de Liam. Família reunida aqui também, mas pensando em você. Podemos nos encontrar hoje à noite? Ela respondeu que sim, e às 20 horas ela estava caminhando pela praça da cidade em direção à ponte onde haviam conversado no festival. Liam já estava lá esperando, encostado no muro de pedra, olhando para as estrelas. Como foi seu Natal? Ele perguntou quando ela chegou. Cheio de reflexões, Ellie respondeu, parando ao lado dele. E o seu? O meu também, Ellie. Preciso te contar uma coisa. O tom sério em sua voz a alertou. O que é? Recebi uma proposta hoje. Uma empresa americana quer comprar minha tecnologia de irrigação. É uma quantia considerável, suficiente para expandir para outros estados, talvez me mudar para a Califórnia. Ellie sentiu o coração apertar. E você vai aceitar? Liam se virou para encará-la. Depende de quê? De você. Da sua resposta para tudo o que está acontecendo entre nós. Ele respirou fundo. Ellie, sei que é muita pressão, mas preciso saber. Existe uma chance real de você considerar ficar aqui, construir algo juntos? Ellie olhou para ele, para o homem que ele havia se tornado, para a sinceridade em seus olhos. Ela pensou na clínica que ele queria construir, no impacto que eles poderiam causar juntos na comunidade. Ela também pensou em sua vida em Boston, na segurança que ela representava, na carreira que ela havia construído com tanto esforço. Liam, Mas ela foi interrompida pelo celular dele tocando. Ele olhou para a tela e fez uma careta. Desculpe, é urgente. Aconteceu algo na fazenda. Ele atendeu ao telefone, e Ellie ouviu apenas fragmentos da conversa, mas percebeu que era sério. Quando Liam desligou, sua expressão estava tensa. Ellie, preciso ir. Houve um problema no sistema elétrico. Pode comprometer todo o estoque refrigerado. Ele hesitou. Você quer vir comigo ou prefere que eu te leve para casa primeiro? Ellie olhou para ele, para o homem responsável que precisava cuidar de seus negócios mesmo na noite de Natal, e tomou uma decisão impulsiva. Eu vou com você. O problema na fazenda era mais grave do que Liam imaginara. Um curto-circuito no sistema elétrico principal havia desativado todos os equipamentos de refrigeração, e toneladas de produtos armazenados corriam o risco de estragar se o problema não fosse resolvido rapidamente. Ellie observava, hipnotizada, enquanto Liam, com uma graça quase primal, orquestrava o caos. Ele dava ordens calmas e decisivas aos eletricistas de emergência que ele de alguma forma havia contatado, mesmo na véspera de Natal, acalmava fornecedores em outros países com confiança tranquila, calculava perdas potenciais com a precisão de um cirurgião e conjurava soluções alternativas do nada. Era um lado de Liam que ela nunca havia testemunhado. O CEO inflexível, o líder inabalável, carregando o peso de dezenas de famílias, de toda uma empresa, em seus ombros largos. Era cru, poderoso e totalmente cativante. Levará pelo menos 6 horas para consertar. Liam disse a ela por volta da meia-noite, visivelmente estressado. Ellie, sinto muito. Esta não é a véspera de Natal que eu planejei. Não se preocupe comigo, ela respondeu tocando o braço dele. Posso ajudar em alguma coisa? Liam olhou para ela surpreso. Você faria isso? Não é sua responsabilidade, Liam. Se é importante para você, é importante para mim. As próximas horas foram um teste que nenhum dos dois havia planejado. Ellie ajudou, organizando documentos que Liam precisava,
fazendo café para as equipes de trabalho e até mesmo ajudando a mover produtos para uma área de armazenamento temporário. Ela viu como Liam tratava seus funcionários com respeito genuíno, chamando todos pelo nome, perguntando sobre suas famílias. Às 5 da manhã, quando finalmente conseguiram restabelecer o sistema elétrico e garantir que todos os produtos estivessem seguros, Liam desabou em uma cadeira de escritório, exausto. "Obrigado", ele disse a Ellie. "Não sei o que teria feito sem você aqui." Ellie sentou-se na cadeira ao lado dele. "Liam, posso te fazer uma pergunta?" "Claro. Por que você nunca falou sobre a pressão? Sobre como é carregar tanta responsabilidade?" Liam suspirou. "Porque quem entenderia? Quando você faz sucesso em uma cidade pequena, todo mundo pensa que sua vida é fácil, que você não tem problemas reais." Ele olhou para ela. "E porque eu queria que você me visse como o cara que realizou seus sonhos, não como alguém que às vezes passa a noite em claro preocupado se vai conseguir manter tudo funcionando." Ellie entendeu naquele momento algo fundamental sobre Liam e sobre si mesma. Eles haviam passado 10 anos tentando se tornar versões idealizadas de si mesmos, mas a verdadeira conexão acontecia quando eles baixavam a guarda e mostravam suas vulnerabilidades. "Liam, eu também estou com medo. Medo de que minha vida em Boston seja apenas uma ilusão de controle. Medo de que eu esteja vivendo a vida que eu achei que deveria viver e não a que eu realmente quero viver." Eles se sentaram no escritório silencioso enquanto o sol começava a nascer sobre os campos, banhando tudo em uma luz dourada. "Ellie", Liam disse suavemente, "sei que há muito a processar. A proposta da clínica, meus sentimentos, a possibilidade de mudar toda a sua vida. Não quero te pressionar." "Eu sei. E é exatamente por isso." Ellie fez uma pausa, respirou fundo e reuniu sua coragem. "Liam, eu quero tentar." Ele a olhou incrédulo. "Tentar o quê?" "Nós, a clínica. Construir algo juntos." Ellie se virou para encará-lo completamente. "Mas preciso ser honesta com você. Estou apavorada. Tenho 32 anos e nunca tomei uma decisão por amor antes. Sempre escolhi o caminho mais seguro, o mais lógico." Liam se levantou e estendeu as mãos para ela. "E agora?" "Agora percebo que segurança sem felicidade não é vida. É apenas existência. Uma existência silenciosa, sem cor." Ellie pegou as mãos dele. "Eu te vi esta noite lidando com a crise, cuidando das pessoas que dependem de você. E entendi uma coisa. Você não é mais apenas o garoto que eu amei na adolescência. Você é o homem que eu posso amar hoje, como adulta." Liam a puxou para perto e a beijou. Desta vez, com toda a certeza de quem sabe que encontrou seu lugar no mundo. "E quanto a Boston, o hospital?" Ele perguntou quando se separaram. "Vou ter que conversar com meus chefes, organizar a transição. Não posso simplesmente abandonar meus pacientes. Posso precisar de alguns meses para fazer tudo direito." "Alguns meses eu posso esperar." Liam sorriu. "Na verdade, me dará tempo para acelerar a construção da clínica." Ellie riu. "Você já tinha certeza de que eu diria sim?" "Não, mas eu tinha esperança, e a esperança às vezes é tudo o que você precisa para começar a construir algo." Eles saíram do escritório de mãos dadas, caminhando em direção à caminhonete de Liam. Enquanto o dia amanhecia completamente, Ellie olhou para a paisagem ao redor. Os campos verdes que se estendiam até as montanhas. A casa moderna de Liam no alto da colina. Os celeiros onde os funcionários já começavam a chegar para mais um dia de trabalho. Pela primeira vez em muito tempo, ela conseguiu visualizar claramente seu futuro. Não seria fácil deixar Boston, recomeçar sua carreira, adaptar-se novamente à vida em uma cidade pequena, mas seria dela, seria real, seria com amor. "Quer saber uma coisa engraçada?" Ellie disse enquanto Liam a ajudava a entrar na picape. "O quê?" "Quando eu era adolescente, sonhava em ir para longe, ver o mundo, fazer a diferença em lugares grandes.
Agora percebo que talvez fazer a diferença seja sobre encontrar o lugar certo, as pessoas certas, a vida certa, mesmo que esse lugar seja exatamente onde você começou. Liam deu partida na caminhonete e começou a dirigir em direção à cidade, onde Marta provavelmente já estava acordada, preparando o café da manhã e se perguntando onde sua filha havia passado a noite. Então você está pronta para realmente voltar para casa desta vez? Ele perguntou. Ellie olhou pela janela para a paisagem familiar, que em breve seria sua paisagem novamente, e sorriu. Estou pronta. E pela primeira vez em 10 anos, ela realmente estava. A reação de Marta quando Ellie chegou em casa na manhã de 26 de dezembro foi uma mistura de alívio e curiosidade materna aguçada. Eleanor Vance, onde você passou a noite? Ela perguntou, mas seu tom não era de repreensão. Era de uma mãe que já sabia a resposta e apenas esperava a confirmação. Mãe, preciso conversar com a senhora e com o papai. É importante. 1 hora depois, sentada na sala com os pais, Ellie contou tudo. O problema na fazenda, a noite de trabalho com Liam e, o mais importante, sua decisão de voltar para Maple Creek de vez. Filha, Marta disse depois de um longo silêncio, você tem certeza disso? Não está tomando uma decisão impulsiva, está? Não, mãe. Na verdade, acho que é a primeira decisão realmente pensada que tomei em muito tempo. Em Boston, eu vivia no automático. Trabalho, casa, trabalho. Aqui, me sinto viva novamente. Seu pai, que havia permanecido em silêncio até então, se pronunciou. E o Liam? Ele sabe de seus planos? Ele sabe. Na verdade, foi ele quem me mostrou que eu não precisaria escolher entre carreira e amor. Ele quer construir uma clínica na fazenda para atender a comunidade rural da região. Marta sorriu. Eu sempre soube que vocês dois se reencontrariam um dia. Algumas histórias são assim. Ficam em pausa, mas nunca realmente terminam. Os dias seguintes foram um turbilhão de planejamentos. Ellie ligou para o hospital em Boston e conversou com seu chefe sobre uma transição gradual. Ela descobriu que poderia trabalhar como consultora por alguns meses enquanto organizava sua mudança, o que aliviou sua ansiedade de deixar seus pacientes na mão. Doutora Vance não esperava essa notícia, disse o Dr. Miller, seu chefe no hospital. Você é uma de nossas melhores pediatras, mas entendo que às vezes a vida nos leva em direções inesperadas. Se precisar de referências ou apoio para seu novo projeto, pode contar comigo. Olivia, por outro lado, foi menos receptiva. Ellie, ainda acho que você está cometendo um grande erro, mas se é o que você quer, espero que dê certo, ela disse durante uma ligação tensa. Só prometa que se não der certo, você volta. Seu lugar aqui estará sempre aberto. Liam estava imerso nos projetos da clínica, e Ellie se viu cada vez mais envolvida no planejamento. Eles passavam tardes inteiras discutindo equipamentos, layout e especialidades médicas que seriam oferecidas. Ellie descobriu que tinha ideias claras sobre como organizar um atendimento médico humanizado para uma população rural. E Liam ouvia suas sugestões com atenção genuína. Você pensou em pediatria, mas e ginecologia e obstetrícia também? Ellie sugeriu uma tarde enquanto visitavam o terreno onde a clínica seria construída. Muitas mulheres da região precisam viajar horas para ter um pré-natal adequado. Perfeito. Você conhece alguém que poderia recomendar? Deixe comigo. Tenho colegas em Manchester que podem se interessar. Foi neste momento que Ellie percebeu que estava realmente construindo algo novo. Não apenas reacendendo o passado. Ela estava usando toda a sua experiência profissional para criar algo único e importante. No dia 2 de janeiro, Liam a levou para conhecer sua família. Os pais de Liam, Sr. e Sra. O'Connell, haviam envelhecido, mas receberam Ellie com a mesma cordialidade de sempre. Ah, Dra. Vance, disse a Sra. O'Connell, abraçando-a com força. Robert, veja só como nossa menina ficou bonita. Liam não parou de falar dela por dias. O almoço na casa simples dos O'Connell foi revelador para Ellie.
Ela viu onde Liam havia herdado sua simplicidade e seus valores sólidos. O Sr. O'Connell falava com orgulho sobre como seu filho havia transformado a pequena propriedade da família em uma empresa respeitada, mas sem perder a humildade. O rapaz sempre foi assim, disse o pai de Liam, determinado, mas sem esquecer as raízes. Quando ele disse que ia construir uma clínica para o pessoal do campo, eu não me surpreendi. Ele sempre pensou nos outros. Naquela tarde, quando estavam sozinhos na varanda de Liam, Ellie finalmente verbalizou algo que a preocupava. Liam, e se as pessoas pensarem que eu voltei só por sua causa, que abandonei minha carreira por um homem? Liam parou de balançar na cadeira de balanço e a olhou seriamente. E se elas pensarem isso e o que importa? Eu não sei. Sempre tive orgulho de ser independente, de construir minha carreira sozinha. Ellie, você não está abandonando sua carreira, está redirecionando-a. E não está fazendo isso apenas por mim, está fazendo por você também, porque percebeu que quer uma vida diferente. Liam se levantou e foi até ela. Além do mais, quem realmente te conhece sabe que você nunca tomaria uma decisão apenas para agradar alguém. Você é forte demais para isso. Naquela noite, Ellie ligou para sua melhor amiga da faculdade, Sarah, que morava em Manchester. Sarah, preciso de um conselho honesto. Você acha que estou louca? Ellie, eu te conheço há 12 anos. Ultimamente, toda vez que conversávamos, você parecia exausta, meio perdida. Agora, pela primeira vez em anos, sua voz está diferente. Você parece completa. Completa? É como se você tivesse encontrado seu lugar no mundo. E sabe de uma coisa? Eu sempre achei que você merecia um amor que te fizesse brilhar, e não um que te fizesse sentir pequena. Ellie sorriu. Sarah havia acertado em cheio. Com Marcus, ela sempre se sentia como se não fosse o suficiente. Com Liam, ela sentia que era exatamente quem deveria ser. Na última semana de janeiro, Ellie fez sua última viagem a Boston para encerrar oficialmente seu contrato no hospital e organizar sua mudança. Foi estranho arrumar seus pertences no apartamento onde ela havia morado por 5 anos. Cada objeto cuidadosamente colocado em uma caixa representava um capítulo de sua vida que estava sendo encerrado. Sua colega, a doutora Ana, a ajudou com as caixas. Sentirei sua falta, Ellie, mas confesso que estou animada para saber sobre essa clínica que você vai dirigir. Se precisar de ajuda com residentes ou estagiários, pode me ligar. Prometo que farei isso. Na verdade, tenho vários planos de parcerias com hospitais em Manchester. Quando o caminhão de mudança partiu para Vermont, Ellie sentou-se no banco da frente ao lado do motorista e olhou para Boston pela janela. A cidade que havia sido seu lar por mais de 10 anos agora parecia estranha, grande demais, impessoal demais. Seu telefone tocou. Era Liam. E então, já está com saudades de Boston? Ellie riu. Sabe o que é engraçado? Estou sentindo alívio, como se finalmente estivesse indo para casa de verdade. Estarei te esperando aqui, sua casa nova está pronta. Minha casa nova? Ah, esqueci de te contar. Comprei aquela casa amarela da rua da sua mãe. A senhora Gable estava vendendo. Pensei que você gostaria de morar perto da família, pelo menos no começo. Ellie sentiu os olhos marejarem. Até nos detalhes, Liam pensava no que a faria feliz. Liam O'Connell, você é impossível. Impossível como? Impossível de não amar. O caminhão continuou pela estrada que levava a Maple Creek. E Ellie sentiu que cada quilômetro a aproximava, não apenas de uma nova cidade, mas de uma nova versão de si mesma. Uma versão que havia encontrado a coragem de escolher o amor, a simplicidade e a autenticidade. 1 ano depois, Ellie acordou com o cheiro de café fresco e o som familiar dos sinos da igreja, anunciando o dia de Natal. Da janela do quarto, ela podia ver a movimentação na rua. Crianças correndo com bicicletas novas, vizinhos se cumprimentando. A paz de uma pequena cidade em um feriado. Mas desta vez era diferente.
Desta vez ela não era uma visitante. Ela era a doutora Vance da clínica O'Connell Vance, a pediatra que cuidava das crianças da região. A mulher que havia escolhido construir sua vida aqui. Bom dia, doutora, Liam disse, aparecendo na porta do quarto com 2 xícaras de café. Bom dia, Dr. O'Connell, ela o provocou, usando o título que ele havia recebido recentemente com um doutorado honorário da Universidade de Vermont, por seu projeto de agricultura sustentável. Os últimos 12 meses haviam sido intensos. A clínica estava aberta há 6 meses e já havia atendido mais de 1.000 pacientes. Ellie havia contratado 2 médicas parceiras, a doutora Ben Carter, uma ginecologista de Manchester que se encantou com o projeto, e a doutora Chloe Jones. Sim, sua amiga do ensino médio havia decidido fazer medicina depois que os filhos cresceram um pouco e agora trabalhava como clínica geral. Animada para a inauguração do centro de maternidade hoje? Liam perguntou, sentando-se na cama ao lado dela. Muito. Sabe que a senhora Jenkins será nossa primeira paciente oficial? O bebê nasce em janeiro. A expansão da clínica havia sido natural. Com o sucesso dos primeiros meses, Liam e Ellie decidiram investir em um centro de maternidade anexo, para que as mulheres da região não precisassem mais viajar horas para dar à luz em condições adequadas. E você, animado para o anúncio de hoje? Ellie perguntou, tocando o anel de noivado simples, mas elegante que usava. Liam sorriu. Eles haviam decidido anunciar o noivado para as famílias no Natal, exatamente 1 ano após o reencontro. Não acho que ninguém ficará muito surpreso. Marta vive perguntando quando você vai dar netos a ela. Ellie riu. Sua mãe havia se tornado a maior entusiasta do relacionamento deles e estava constantemente dando opiniões sobre datas de casamento e o número ideal de filhos. Depois do café, eles se vestiram e foram para a fazenda, onde aconteceria a inauguração oficial do centro de maternidade. A imprensa local estava presente, assim como autoridades municipais e representantes da universidade que havia financiado parte do projeto. Doutora Vance, disse a repórter do jornal regional, como tem sido a experiência de deixar Boston para trabalhar no campo? Tem sido a melhor decisão da minha vida, ela respondeu sinceramente. Aqui posso praticar a medicina de uma forma mais humanizada, acompanhar meus pacientes de perto, fazer uma diferença real na vida das pessoas. Em Boston, eu via 30 crianças por dia em consultas de 15 minutos. Aqui, posso dar a cada criança a atenção que ela merece. Durante a cerimônia de inauguração, Ellie olhou para a multidão presente e reconheceu rostos familiares em todos os lugares. A senhora Gable estava na primeira fila, radiante de orgulho. Seus pais estavam lado a lado, sorrindo. Os funcionários da fazenda de Liam haviam trazido suas famílias inteiras. Era como se toda a comunidade tivesse adotado o projeto como seu. Quando Liam me procurou há 2 anos com a ideia de construir uma clínica, Ellie dirigiu-se à plateia. Eu ainda era uma médica perdida em Boston, profissionalmente competente, mas vazia por dentro. Este projeto não apenas trouxe atendimento médico de qualidade para nossa região. Ele me trouxe de volta para casa. Me ensinou que sucesso não é sobre o tamanho da cidade onde você trabalha, mas sobre o impacto real que você causa na vida das pessoas. Após a cerimônia, as famílias se reuniram na casa dos pais de Ellie para o tradicional jantar de Natal. A mesa estava ainda mais farta este ano, com a família O'Connell completa e alguns amigos próximos presentes. Bem, Liam disse, levantando-se depois da sobremesa. Ellie e eu temos um anúncio a fazer. Marta deixou cair o guardanapo e juntou as mãos como em oração. Decidimos nos casar, Ellie anunciou, estendendo a mão para mostrar o anel. A reação foi exatamente o que eles esperavam. Gritos de alegria de Marta, abraços calorosos de toda a família e seu pai discretamente enxugando os olhos com o guardanapo. Quando será o casamento? Perguntou a tia Susan. Em junho, Liam respondeu. Na primeira igreja congregacional com uma recepção aqui na praça,
Queremos que a cidade inteira participe. Como deve ser, Marta disse, já planejando mentalmente todos os detalhes. Um casamento é uma festa para toda a comunidade. Naquela tarde, Ellie e Liam escaparam da celebração familiar e foram dar uma caminhada pela cidade. Era incrível como tudo parecia igual, mas completamente diferente. A praça ainda tinha os mesmos bancos. A igreja ainda tocava seus sinos nos mesmos horários. Mas agora Ellie via tudo pelos olhos de alguém que havia escolhido estar ali. Sabe o que é engraçado? Ela disse enquanto passavam pela ponte onde haviam se reconectado. Exatamente há 1 ano, eu estava apavorada em tomar essa decisão. Agora não consigo imaginar como seria minha vida se eu não tivesse feito isso. Algum arrependimento? Liam perguntou. Nenhum. E você? Algum arrependimento por ter recusado a proposta da Califórnia para ficar aqui comigo? Liam parou e a puxou para perto. Ellie, sabe qual foi a melhor parte de todo este ano? O quê? Foi descobrir que a gente continua se apaixonando. A cada dia eu descubro algo novo em você, algo que me faz te amar ainda mais. A médica dedicada, a mulher corajosa que largou tudo para recomeçar, a pessoa que topou construir este sonho comigo. Ellie o beijou ali mesmo, na ponte onde tudo havia recomeçado, com o som da água correndo por baixo e as luzes de Natal da cidade ao fundo. Liam, posso te contar um segredo? Sempre. Quando éramos adolescentes, eu costumava imaginar como seria nossa vida se ficássemos juntos. Mas nem nos meus sonhos mais loucos eu imaginei algo tão bonito quanto o que construímos. Eles caminharam para casa de mãos dadas, passando pela clínica onde trabalhariam juntos no dia seguinte, pela escola onde haviam se conhecido, pela casa amarela onde Ellie morava agora e onde construiriam suas futuras memórias. Naquela noite, antes de dormir, Ellie fez uma ligação para Olivia em Boston. Liv, Feliz Natal. Ellie, como foi seu dia no fim do mundo? Olivia perguntou, mas seu tom não era mais sarcástico como antes. Perfeito. Inauguramos o centro de maternidade. Hoje anunciamos nosso noivado para a família. Noivado. Meu Deus, Ellie, parabéns. Fico realmente feliz por você. Obrigada, Liv. E sabe de uma coisa? Você estava certa em uma coisa. Sobre o quê? Quando você disse que eu estava confundindo nostalgia com amor verdadeiro, eu estava mesmo confundindo. Eu estava confundindo porque o que sinto por Liam agora não tem nada a ver com nostalgia. Ellie continuou. É amor real, maduro, construído com quem nos tornamos, não com quem éramos. E é infinitamente mais forte do que qualquer lembrança adolescente. Depois de desligar, Ellie ficou na varanda da casa, observando as estrelas no céu límpido de Maple Creek. Em Boston, ela raramente conseguia ver as estrelas. Era outra metáfora perfeita para sua vida. Às vezes, você tinha que se afastar da correria para perceber a beleza que sempre esteve lá. Liam apareceu ao lado dela com 2 xícaras de chocolate quente. No que está pensando? Em como a vida é engraçada. Passei 10 anos correndo atrás de uma felicidade que eu achava que estava em outro lugar, quando na verdade ela sempre esteve aqui, esperando que eu fosse corajosa o suficiente para agarrá-la. Liam a abraçou. E agora? Ellie sorriu, observando as luzes de Natal que ainda brilhavam na praça da cidade, ouvindo os sons das famílias reunidas nas casas vizinhas, sentindo o cheiro de pinho trazido pelo vento das montanhas. Agora estou verdadeiramente em casa. E ali, na varanda da casa amarela, com Liam ao seu lado e uma vida inteira pela frente para construir, Eleanor Vance sabia que havia encontrado exatamente onde pertencia. Às vezes, o caminho para casa é longo e cheio de curvas. Mas quando você chega, quando sua alma exala aquele suspiro há muito contido, você reconhece imediatamente, profundamente, irrevogavelmente. É isso. Sempre foi. O Natal que havia mudado tudo havia se tornado apenas o primeiro de uma vida de natais juntos,
em uma pequena cidade que havia se tornado grande o suficiente para abrigar todos os seus grandes e belos sonhos.